Ó, nessa questão 32 disse o seguinte: o sistema de base 2 utiliza os algarismos de 0 a 1 e a representação posicional como a mesma característica do sistema decimal. Aí ele dá um exemplo, né? Aí ele faz aquela transformação da base 2 para a base 10, não é? E aí resolve a questão. Observe a tabela, ação multiplicação dos sistemas de base 2. Então, vê, ele entregou esse resultado, ele quer saber o resultado da soma e da multiplicação, respectivamente, né? Então, vê, você pode fazer duas uma. Você pode pegar, aí vê, esse é o caminho mais trabalhoso. Pegar esse valor e transformar para a base 10, né? Então, como é que a gente faz? Ia pegar 0, 0, 1, 0, 1, né? Na base 2, e voltava, né? Então, 2 elevado a 0, vezes 1, mais 2 elevado à primeira, vezes 0, mais 2 elevado ao quadrado, vezes 1, não é? Então a gente faria esse processo, né? Vou acabar fazendo aqui rapidinho, só pra gente... Não, eu vou fazer assim, vou só explicar essa parte e no final eu vou fazer essa parte mais trabalhosa. Então, bem, a gente pode fazer nesse caminho, transformar os valores de volta para o sistema decimal e somar eles normalmente, certo? Então vamos dizer que a gente tivesse feito todo esse valor e achado, sei lá, 70 e o outro 50. Então 70 para um e o outro 50. Quando a gente somasse, 120. Aí eu ia pegar o valor que eu encontrei e colocar na base 2. Beleza? É um recurso que a gente pode usar sem problemas. Vai acabar levando mais tempo, mas não tem problema. Então vamos só entender um pouco como é que funciona uma soma quando a gente está trabalhando com sistemas em outra base, né? Ó, quando eu pego, por exemplo, o número 15 e somo mais 7, então, ó, o que é que vai acontecer? 15 mais 7 dá 2 e sobe 1. E aqui vai dar 2. Então vamos entender o que é que a gente fez, né? A gente faz as contas e às vezes não entende muito o que está fazendo, por mais simples que ela seja. Quando a gente diz que vale 1, é o quê? Vê, se eu tivesse dito que era 13 mais 7 dá 0 e sobe 1, aí aqui não fica 20. Então, quando a gente faz uma soma no sistema decimal, não pode dar 10, né? Então, quando dá 10, sobe 1, né? Então, nota, quando dá 10, sobe 1 e a gente faz a conta. Então, esse processo é um processo que faz com que a gente use só os números que estão no sistema decimal, que é o número 0 até o número 9. Tá certo? Então, quando a gente soma 3 mais 7 dá 10, a gente tem que colocar o número 0. E aí sobe 1, porque passou da base. Da mesma forma, quando a gente soma 15 mais 7 dá 2, né? Então passou 2 unidades do que deveria, né? E aí sobe 1. Então, se a gente somasse, por exemplo, sei lá, na base, ah, pensar um valor aqui na base, sei lá, 24, 24, deixa eu pensar aqui, 24 mais 11, beleza? Está na base 5, tá? Então está na base 5. Então, se eu somar 24, os dois aqui na base 5, né? Então, 4 mais 1 dá 5. Então, 5 é 0 e sobe 1. Aqui vai ficar 2 com 1, 3, com 1, 4. Então, quando eu somasse o 24 na base 5 e o 11 na base 5, dá 40 na base 5. Beleza? Então, por exemplo, se eu tivesse tido agora assim, ó, 24 mais 8, por exemplo, mais 8, ambos na base 5. Ó, quando a gente somasse, hoje mais 8, não, desculpa, não pode ser 8, né? Porque no sistema de base 5 só vai ter do 0 até o 4. Mas vamos imaginar então que aqui fosse 4, por exemplo. Então, vê, se deu 4, né, o que é que a gente sabe? O quanto foi que passou do 5, né? Então, daria 8, né? O quanto passou do 5 foi 3. Então, aqui é 3 e sobe 1. Então, fica 2 com 1, 3. Beleza? Então, 24 mais 4, ambos na base 5, dá 33 na base 5. Então, como é que seria o comportamento da base 2?
vou apagar. Eu vou deixar aqui só para a gente usar de referencial, eu faço aqui. Então, se a gente pegasse, sei lá, vou colocar 11 mais 10 não, vou botar mais 1, 0, 1. Pronto. Beleza? Então, ó, 1 mais 1 dá 2. 2 não posso ter na base 10, né? A base. Então, é 0 e sobe 1. Então, 1 mais 1, 2. É a base, então dá 0 e sobe 1. Aí 1 com 2 é 0 e sobe 1. Então, quando eu somo 101 na base 2 mais 11 na base 2, ela é igual a 1000 na base 2. Beleza? Então, vamos fazer agora as contas. A gente já pegou a base, né, de como resolve esse tipo de questão e esse tipo de situação. E aí, no final, também vou mostrar como é que a gente faz para transformar os valores de volta, só para a gente ter uma ideia e fazer o cálculo, tá? Mas vou mostrar que também levaria muito trabalho. Então, eu vou pegar o 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 e o outro, que é 1, 1, 0, 1, 0, 1. Eita, febre, é menorzinho. Deixa eu botar ele aqui, peraí. Então é 1, 0, 1, 0, né? Então, 1, 0, 0, 1 e aqui 1, 1. Beleza? Então, ó, 1 mais 1, 0, né? Então, por quê? Vai dar 2, né? Então, a base, a gente coloca o 0 e sobe 1, não é? Aí 0 mais 0 é 0, mais 1, 1. 1 mais 1 dá 2, né? Então é 0 e sobe 1. 0 mais 0, 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 0, né? E sobe 1. 1 mais 1, 0, né? E sobe 1. E aqui dá 1. Então a gente vai ter esse número aqui, ó. E a gente já poderia tirar algumas alternativas, né? Que tivesse final, ó, 0, 1, que tivesse final 10. Não pode ser a letra B, né? Não pode ser a letra E, beleza? E depois vem outro 0. Então não pode ser a letra A. Aí, ó, então vamos notar. Então depois é 0, então até aqui os dois estão iguais, né? E depois vem 1 e 1. Depois 0 e 0. A gente já tem resposta, né? Aqui na letra D. Nota que é 0, 1, 0, 11, né? Então 0, 1, 0. E aqui dá 10, né? Então fica 0, 1, 0, 1, 0, 1, que não está correto, né? E como é que seria a multiplicação, né? Mesma ideia, como é que a gente multiplica? Vou pegar o 111 aqui, né? Opa! 111 vezes 1. Oh, falei tudo errado, né? Então 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 1. Ou 0. E 1 vezes 1, 1. E a gente soma. Então vai ficar 1. Aqui vai ficar 1, né? Aqui vai ficar 1 mais 1 é 2, então é 0 e sobe 1, não é? Aqui vai ficar 1 mais 1 é 2, então é 0 e sobe 1. 1 mais 1 é 2, então é 0 e sobe 1. E isso daqui dá na base 2, ó. Beleza? Vamos conferir? Então, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Beleza? Então, gabarito aí na letra D. Vamos só entender como é que seria para fazer. Ó, vou pegar a multiplicação, tá? Só para a gente ter uma ideia. Seria a mesma coisa para multiplicar, para soma, tá? Então, na base 2 e o outro na base 2 também. Beleza? Então, como é que a gente faz para transformar? Eu ia pegar o número, né? Então, vai ficar 2 elevado a 0 vezes 1, mais 2 elevado a primeira vezes 0, mais 2 elevado ao quadrado vezes 1. Então, isso daqui vai ficar 2 elevado a 0 é 1 vezes 1, 1. Qualquer número vezes 0, né, vai dar 0. E aí 2 vezes 2 é 4, vezes 1, 4. Então, isso aqui deu 5. Se a gente fizesse aqui, ó, 2 elevado a 0 vezes 1, mais 2 elevado a primeira vezes 1, mais 2 elevado ao quadrado vezes 1. 2 elevado a 0 é 1, vezes 1, 1. 2 elevado a primeira é 2 vezes 2, né?
Então 2 ao quadrado é 4, aqui 1, né? Então vai ficar 5, 7, né? Então, ó, ficou 7, beleza? Se a gente multiplicar, né? Feito a gente tinha conversado, 7 vezes 5 é 35. Isso no sistema decimal já, tá? Então esse valor está no sistema decimal e esse valor também está no sistema decimal. Então a gente pegou os valores, né, da multiplicação e transformou para o base 10 de volta. Então a gente descobriu que é 5 e 7. Quando a gente multiplicasse, vai dar 35. Aí para saber o número que eu vou ter, eu vou pegar o 35 e vou sair dividindo por 2, ó. Então ficaria, ó, 17 sobra 1 por aqui, ó. Eita, já tá por 2. Aqui vai ficar 8, aqui sobra 1. Por 2, aqui vai ficar 4, sobra 0, né? Aqui por 2, 2, aqui sobra 0. Por 2, 1, sobra 0. Então a gente ia pegar daqui voltando, ó. Então ia ficar 1, 0. Opa, peraí. A gente ia pegar daqui voltando, né? Aí ia ficar 1, 0, 0, 0, 1, 2, né? Na base 2. Então, se você notar, ó, quanto foi que a gente encontrou? Também, né? 1, 0, 0, 0, 11, 1, 0, 0, 0, 11. Então também pode fazer, só que nota que a gente precisa de mais processos, né? Então a gente primeiro tem que transformar, depois para outra base. Então tudo isso vai levar um tempo maior para a gente fazer, que na hora da prova conta muito. Então a gente tem essa habilidade de entender o funcionamento da soma e da multiplicação dentro do sistema, em outros sistemas, né, de bases, a gente ganha tempo. Tranquilo? Então aqui a gente fica gabarito letra D de dado.